Graças a Deus, né, irmãos? Deus seja louvado, né, por mais este momento precioso na presença do Senhor. Já sentimos muito a presença do Senhor durante este culto e agora nós vamos celebrar ao Senhor, né, ouvindo a palavra dele, né? Vamos agora dar ouvidos ao Senhor, vamos dar ouvidos à sua palavra poderosa, sua palavra profética, sua palavra de ensino, a palavra que muda vidas, né, que transforma histórias, né? Então, vamos meditar um pouco nesta palavra maravilhosa, né? Depois de já termos adorado ao Senhor, lançado sobre ele ali o nosso clamor, vamos então ler ali um trecho da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo número 8, a partir do versículo 31. Então diz assim o Senhor: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade, lhes digo que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendência de Abraão. No entanto, estão querendo me matar porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês, porém, fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que ele fez. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês? Eles responderam: não, nós não somos filhos ilegítimos. Temos um pai que é Deus. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus. E aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque vocês não compreendem a minha linguagem? É porque vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aleluia. Vamos orar agora, irmãos. Busque o Senhor, então, agora, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que tem colocado sobre as nossas vidas, Senhor, o poder da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus. Fala, Senhor. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor. Fala, Senhor, ao meu coração, Senhor. Fala à minha mente, Altíssimo, revela-te a tua igreja, a este povo que te busca, Senhor, a este povo que te quer, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Filho de Deus, Pai, manifestando, Senhor da glória, mais uma vez o poder da tua palavra, Senhor. Que a tua palavra alcance, Senhor da glória, vida, Senhor da glória, Pai, que nós nem sabemos aonde estão, Senhor. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pela tua misericórdia e graça, Senhor. Oh Deus, manifesta-te agora através da minha vida. Labassubia, Exalamanaia, Serebecamba, Labassurianda, Lalabanarixaias. Oh Deus, enche-nos com teu Espírito Santo agora, Senhor. Que os nossos ouvidos e as nossas mentes estejam atentos a ti, Senhor. Fala conosco, Ricalabassubia, Labacheias, Serebicanda, Labacheias. Oh Deus, toma minha mente agora, Altíssimo. Oh Espírito bendito de Deus, toma os meus lábios, Senhor. Oh Deus, Rixalamanaya, Soribicamba, Labassurianda, Labacheias.
Toma, Senhor, o meu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, altíssimo e tremendo, Pai, que durante esta ministração, Senhor, haja cura, libertação, Senhor, haja transformação de vida, eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia. Graças a Deus. Lamassub, alabacheias, aiassuricanda, lamassurianda, alabacheias. Oh Deus exaltado e rei glorificado, Pai. Oh, glorifica o teu nome agora, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus. Diga aí onde você está. Graças a Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmãos, você leu juntamente comigo esta palavra, ouviu aí a voz do Senhor Deus Todo-Poderoso, voz de Jesus, né? Voz do Senhor Jesus que falava ali ao povo judeu, falava ali aos homens religiosos, falava ali aos sacerdotes, falava aí às pessoas que estavam ao redor dele, todas elas, né? E Jesus era um homem com grande autoridade, né? Espiritual. Já como homem, como ele vivia aqui como homem, Jesus ele usava do poder da palavra de Deus e ele não passava a mão na cabeça das pessoas, não, muito pelo contrário. O Senhor repreendia duramente as pessoas pelas quais algumas vezes estavam ali, achando que eram homens fiéis a Deus e na verdade estavam se enganando a si mesmos, conforme o Senhor disse aqui, Jesus usava palavras assim duras, Jesus não era um homem assim que as pessoas que ele colocava trava na sua língua, trava na sua boca para falar a verdade. Jesus falava a verdade, ao ponto de chamar aqueles homens que ouviam ali Jesus de filhos do diabo, filhos do diabo, porque Satanás ele era assassino desde o princípio e mentiroso, conforme aqueles homens estavam intentando, eles não acreditavam na verdade que Jesus pregava e desejavam ali matar o Senhor que vinha ali naquele momento, sobre aquele povo para falar a verdade de Deus, e falar a verdade de Deus algumas vezes, choca as pessoas, algumas vezes, transforma as pessoas, em pessoas iradas, Quantas vezes a palavra de Deus gera revolta nas pessoas, porque simplesmente essas pessoas não têm nada de Deus nas suas vidas, Aquele que se revolta por ouvir a verdade de Deus é uma pessoa que está muito longe do Senhor, que conhece muito pouco o Senhor e que não aceita, na verdade, o sacrifício de Jesus para a sua vida, porque simplesmente não conhece o Senhor Jesus, porque simplesmente não conhecem as coisas que são de Deus. Você pode se lembrar aí de pessoas pelas quais você fala eventualmente, ou sempre, da palavra de Deus para essa determinada vida, e quantas vezes essa pessoa ela faz chacota, não quer ouvir, ou essa pessoa questiona determinadas coisas que não tem nenhum sentido espiritual, te acusando às vezes a sua vida de determinadas situações que porventura estão acontecendo, e quantas vezes fala, onde está o seu Deus, E quantas vezes a pessoa não entende que o seu Deus está dentro do seu coração, Com essas pessoas não entendem que o seu Deus faz parte da sua vida, E que a bênção de Deus será gerada na sua história e na sua vida, No tempo de Deus, E nós devemos suportar as nossas lutas, porque quantas vezes as nossas lutas foram geradas por atitudes, irracionais, espiritualmente falando, das nossas próprias vidas, ou das vidas das pessoas pelas quais, em um determinado momento, entregaram sua vida verdadeiramente a Jesus, Mas as pessoas que não conhecem a Deus, elas questionam cabalmente a palavra do Senhor porque simplesmente não a conhecem,
palavra de Deus, conforme Jesus falou aqui, é a verdade, né? E Jesus veio para falar da verdade, né? Para ministrar a verdade, né? Para falar daquilo que é verdadeiro, né? As nossas vidas. Só que a verdade, né? Algumas vezes, né? Algumas pessoas não suportam a verdade. Algumas pessoas confrontam a verdade porque não acreditam nela, porque simplesmente, né, desprezam a verdade porque gostam de viver a mentira do mundo, porque gostam de viver as ilusões do mundo, né? O homem, ele gosta de viver as ilusões do mundo, gosta de viver os valores do mundo, né? Porque as pessoas, né, elas foram criadas, né, alicerçadas nisso. Os lares, as pessoas, quantas vezes foram alicerçadas, né, baseadas nas ilusões do mundo, deixando ali a verdade de Deus, né, longe, né, dos ensinos e longe ali, né, do testemunho próprio da vida da pessoa. Então, né, embora o Brasil seja um país cristão, dito como cristão, né, as pessoas do nosso país, elas não são criadas, né, na sua grande maioria, né, alicerçadas no cristianismo. Muito pelo contrário, né, o cristianismo, né, que existe hoje, né, na maioria das pessoas, é um cristianismo mentiroso, é um cristianismo que não veio de Jesus, né? É um cristianismo, né, que foi inventado pelo próprio diabo, né? Pela própria mentira satânica do diabo, para que ele pudesse ter êxito na sua vida. Então, quando Satanás transforma uma vida, né, uma vida num procedimento superficial em relação a Deus, num conhecimento superficial da palavra de Deus, ele consegue com certeza enganar muito facilmente, né? Por isso, né? Por isso que uma das estratégias satânicas, né, durante ali o crescimento da igreja, quando a igreja católica começou ali, né, a construir, né, a eleger papas assassinos, papas adúlteros, papas que na verdade eram políticos, né? Uma das primeiras coisas que eles fizeram foi proibir com que as pessoas lessem a palavra de Deus, né? Proibiram que os textos em latim fossem, já em latim, né? Porque já tinham sido traduzidos, né, para o latim, deixassem, não fossem proibidos, as pessoas eram proibidas a ler a palavra de Deus, somente ali os sacerdotes, né, poderiam ler a palavra de Deus, que era somente em latim. E aí começou a mesma estratégia, irmãos. A falta de conhecimento de Deus gera ali, né, escravidão. A falta de conhecimento de Deus gera um povo submisso às coisas que são do mundo, né? Quando as pessoas, elas não conhecem Deus, elas estão sujeitas às estratégias, aos costumes que estão no mundo, né? Que a sociedade impôs às vidas que estão ao nosso redor. Então hoje você vê toda a sorte de deturpação bíblica, né? E os costumes, né? E aquilo que Satanás está inventando, aquilo que Satanás está levando as pessoas a praticarem, né? Está distante da palavra. Então as pessoas estão anulando a palavra. E quando alguém fala alguma coisa em relação à palavra, você está sendo uma pessoa preconceituosa, você está sendo uma pessoa, né, que está fazendo ali acepção de pessoas, e aí vai, né? Então, as pessoas, elas são enganadas muito facilmente, né? Aquele que não conhece a palavra é enganado muito facilmente, sabe por quê? Porque o mundo vive um engano, porque o mundo jaz o maligno, conforme nós já dissemos esses dias atrás numa ministração. Então, você compreenda e entenda isso, que Jesus veio o quê? Jesus veio trazer a verdade. Jesus veio trazer o quê? A verdadeira palavra de Deus. Jesus veio trazer o verdadeiro conhecimento de Deus. Jesus veio trazer tudo aquilo que nós devemos saber em relação ao nosso Deus. E Deus exige de nós. Veja, eu vou falar de novo esta palavra. Deus exige de você
ele exige de você conhecimento dele, porque se você não conhecer, você será enganado pelo diabo, pelas coisas que são das trevas, né? Portanto, você perceba isso, entenda isso que está no coração de Deus, entenda aquilo que Deus deseja para você nesse sentido, para que você não seja enganado facilmente, arrastado, né, pelos costumes, arrastado, né, por situações completamente demoníacas, por costumes demoníacos que as nações, né, com certeza viverão como viviam em Sodoma, em Gomorra, viverão também durante toda a humanidade viverá momentos terríveis em relação àquilo, né, que deveriam estar praticando e não estão. Então essa coisa terrível, né? As pessoas estão indo realmente para a deturpação das suas próprias vidas, né? E o sentimento humano em relação a Deus tem se enfraquecido e se esfriado radicalmente nas vidas durante toda a trajetória da humanidade será assim, né? E Jesus veio para ministrar a verdade, né? Eu me lembro sempre do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, antes, né, de ser chamado de Paulo, ele era chamado de Saulo, né? Deus não mudou o nome dele, é o mesmo nome, né? Não, um era um nome judeu, o outro nome era grego, né? Então, Paulo, ele era um homem judeu extremamente zeloso pelas coisas que são de Deus. Paulo era um homem que vivia, né, querendo que a palavra de Deus, que a lei de Moisés fosse cumprida nos seus mínimos detalhes, né? E Paulo era zeloso em relação a isso. Um homem, né, que se poderia achar que era um homem fiel, era um homem fiel ao judaísmo, né? Era um homem fiel aos preceitos judaicos daquela época, né? À lei de Moisés, e por causa disso, Paulo perseguia terrivelmente a igreja de Cristo, perseguia aqueles que foram, né, precursores de Cristo, que pregavam a palavra de Cristo, as igrejas que se organizavam. Paulo ia lá, chicoteava as pessoas, arrastava pelas ruas, né, apedrejava, né, promovia rituais de apedrejamento até a morte dos cristãos, e Paulo achava que ele estava fazendo tudo correto. Paulo achava que estava fazendo aquilo que é a verdade de Deus para as vidas, só que Paulo não conhecia o verdadeiro Deus. Paulo conhecia a lei, Paulo conhecia ali aquilo que estava escrito na lei, mas Paulo não conhecia o coração de Deus que escreveu, que mandou escrever a lei. Deus não conhecia o intento de Deus para cada lei. Deus não conhecia o coração de Deus quando ele desejava ali que o homem fosse fiel, quando ele desejava ali que o homem fosse ali, tivesse um coração voltado a ele, um coração misericordioso, né? E Deus estabeleceu a lei, não para que a lei, né, para que o resultado da lei fosse cumprida, mas que houvesse ali um direcionamento para que o povo de Deus, né, não se desviasse dos caminhos do Senhor. A ideia de Deus foi sempre o quê? Ter um povo que soubesse claramente como proceder, né? Deus, quando separou o seu povo, o povo de Israel, e determinou ali a lei, a chamada lei de Moisés, Deus estava querendo que o povo não tivesse dúvidas de como proceder, de como caminhar com ele, como caminhar com Deus. Esse era o objetivo de Deus, que o povo não tivesse dúvidas disso, não que o povo fosse assolado, não que o povo fosse ali, né, destruído pela própria lei, né? Então, isso estava no coração de Deus, né? Só que Paulo, né, quando exercia esse papel de destruir ali as pessoas, ele estava deixando de cumprir, né, o verdadeiro papel da lei, que era o quê? Fazer com que as pessoas tivessem um verdadeiro encontro com Deus, fazer com que as pessoas tivessem ali momentos de comunhão com Deus, né, que as pessoas exercessem ali, né, a oportunidade, né, de terem os seus pecados perdoados, né? Então Deus estabeleceu todo um ritual
todo um procedimento para que as pessoas pudessem ser abençoadas por ele. E Deus sabia que as pessoas não poderiam, que as pessoas errariam, que as pessoas pecariam. Deus instituiu ali rituais ali no templo, né, de sacrifício para que essas pessoas pudessem estar na presença de Deus, né, de forma plena, né, quando pecassem, né? E Jesus, ele veio fazer isso de forma explícita, ele veio esclarecer de forma explícita aquilo que era Deus, porque assim como Paulo, muitas pessoas estavam ali, né, distantes de Deus, assumindo para si ali, né, uma palavra de lei que na verdade servia só para castigar e não para orientar, né? As pessoas, elas apontavam o dedo, né? Ah, você não cumpriu a lei, vai ser apedrejado, né? Servia para castigar e não para orientar, para vocês verem como já a perversão, como já, né, a astúcia satânica gerou ali um povo distante de Deus, um povo que estava interessado mais ali, né, em, né, praticar rituais, praticar coisas em relação a Deus que não tem sentido espiritual. Então, para você ter uma ideia, né, Jesus em determinado, como ele foi duro aqui, né, vocês são filhos do diabo, né, Jesus falou àqueles homens, né, vocês não são filhos de Deus, coisa de quando fala assim, nós temos um pai que é Deus, vocês não têm pai, Deus não é pai de vocês, coisa nenhuma, o pai de vocês é o diabo, né, porque vocês estão fazendo as obras dele, Jesus falou, né, e ele falou assim, né, Abraão não quis, né, Abraão ouviu a voz de Deus e seguiu, vocês não ouviram, não estão ouvindo a voz de Deus, vocês estão ouvindo, né, a voz do pai de vocês, né? Se vocês ouvissem a voz de Deus, vocês não queriam me matar, vocês dariam ouvidos à minha voz. E ele falou, né, por que vocês não ouvem a minha voz? Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus falou, né? Jesus estava ali completamente envolvido na orientação, né? E Jesus falava mesmo, né? E aí Jesus, né, voltando um pouco, Jesus ali, certa vez, ali em frente ao templo, viu ali as pessoas vendendo ali animais para o sacrifício, e ali se transformou ali, irmãos, um mero ritual. Estava passando ali em frente ao templo, eu tenho que praticar o ritual, ia lá, comprava uma pombinha, fajuta, uma pombinha lá que vendiam lá por não sei quanto lá, né? E levavam lá para o sacerdote sacrificar, né? Ou seja, perdeu completamente o sentido, as pessoas viraram ritualistas, não entendiam nada, e Jesus olhou tudo aquilo ali, né, e se revoltou mais uma vez, né, e derrubou tudo ali, jogou tudo, né, no chão, aqueles animais que eram vendidos, as moedas que eram trocadas, os cambistas ali que trocavam moedas, né, e Jesus falou assim, a minha casa será chamada casa de oração, ou seja, casa de encontro com Deus, casa de conversa com Deus, casa de comunhão com Deus, né? Então a perversão, a perturbação espiritual acontecia ali, né? E Jesus deu uma palavra tremenda aqui, eram as duas palavras que eu gosto muito nesse trecho que nós lemos, né? Jesus falou assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é tremendo, irmãos, porque uma palavra de grande orientação para as nossas vidas, uma palavra de direcionamento, porque aqueles que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a verdade, são escravos do pecado, porque a verdade não faz parte das suas vidas pela falta de conhecimento, porque praticam aquilo que é a mentira, praticam a mentira, e aquela mentira gera o pecado, vivem na mentira, vivem na ilusão, né? Vivem nos preceitos deste mundo, vivem nos valores deste mundo, vivem na cultura deste mundo, né? E deixam de lado a verdade de Deus. E você que está me ouvindo agora aí, né? Deus deixou outra palavra maravilhosa no livro de Oséias,
onde ele falou que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. E ele disse também no livro de Oséias que um demônio cegou o entendimento do povo, do povo de Deus, para que ele não compreenda, para que ele não entenda. Então esta é a visão satânica, mas a visão de Deus é mostrar a verdade. A visão de Deus é que você conheça a verdade. A visão de Deus é que você viva a verdade, para que você seja livre, liberto das estratégias satânicas, liberto da escravidão deste mundo, liberto da escravidão do pecado, liberto da escravidão, né, da depressão, da tristeza, da angústia, liberto da prisão, né, que é a opressão satânica, né, o desejo de pecar e de pecar e de pecar e de pecar e de pecar, que está sempre à tua porta, fazendo parte da tua vida, batendo na tua porta. E quantas vezes você dá ouvidos a ela, né? Hoje nós vemos aí toda sorte de situações, né? O adultério hoje é algo muito comum, a separação dos casais é algo muito comum hoje em dia, né? Então você vê determinadas coisas aí terríveis hoje que se transformaram em coisas comuns. Em coisas comuns você vê situações aí terríveis. E as pessoas estão ali vivenciando isso como se fosse nada nas suas vidas. Como se fosse absolutamente nada nas suas vidas. Ou seja, estão deixando de lado os valores de Deus. Estão deixando de lado aquilo que Deus falou para viverem uma mentira, uma ilusão, para viverem ali aquilo que Satanás, né, colocou como verdade nas suas vidas. Só que serão essas verdades que são mentiras, né, levarão essas pessoas à destruição. E você, meu amado e minha amada que me ouve agora, compreenda isso. Jesus falou claramente. Por que vocês não compreendem a minha linguagem? Jesus falou. Jesus estava ali dizendo, por que eu falo, vocês não compreendem, né? E comecei a falar assim, eu estou falando uma linguagem que vocês não entendem? Estou falando uma língua que vocês não entendem? Eu creio que Deus, quantas vezes fala isso para as pessoas? Mas vocês não estão me ouvindo, não? Eu creio que Deus fala às vezes assim para nós. Vocês não estão me ouvindo, não? Eu tenho falado, vocês não estão me ouvindo, né? Vocês não estão ouvindo aquilo que eu estou falando, né? Com certeza, sabe, irmãos, essas pessoas, né, que estão vivendo momentos de loucura e escravidão, precisam conhecer a verdade para que sejam libertos. E olha, irmãos, eu vou dizer para você assim, tem muitas pessoas vivendo uma escravidão nas suas vidas e não percebem, né? Se esquecem de olhar para a palavra, de ministrar a palavra sobre as suas próprias vidas. E como falta a ministração das palavras nas suas próprias vidas, e elas não fazem isso porque não creem, não têm fé. E quando fazem por mero ritual, né, como, né, o povo de Israel fazia ali, mero ritual, né? Começam a ler determinados versículos ali muito conhecidos, só que não ministram coisa nenhuma sobre as suas vidas, e esses versículos são poder puro quando ministrados numa vida, e ministrados numa vida é viver esta vida, é viver aquilo na vida da pessoa, é acreditar naquilo, que aquilo tem intento, que aquilo tem fundamento, que aquilo acontecerá, né, nas nossas vidas, lançar a palavra de Deus, né? Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, em quem confiarei, né? E o cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, né? Quantas palavras maravilhosas que Deus nos deixa, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Só que as pessoas estão ministrando isso nas suas vidas por ritual e não estão acreditando e não estão entendendo nem o que estão falando. E deixam o quê? Deixam de viver a palavra e passam a viver a mentira do diabo, né? Então que você compreenda isso e que você não deixe isso fazer parte da sua vida, porque quando isso começar a fazer parte da sua vida, você, né, com certeza terá grandes encontros com as trevas, né? Você terá grandes encontros com as trevas, porque aquele que é escravo, né, vive em trevas, né? Vive sujeito àquele que comanda a sua vida. Se Deus não comanda a sua vida,
Satanás está comandando a sua vida. Você está me compreendendo? Vou falar de novo para que você entenda, né? Vou falar de novo para que você compreenda, né? Se Deus não está controlando a tua vida, Satanás está controlando. Satanás está levando a sua vida, Satanás está te ensinando, Satanás está te convencendo. Se Deus não está te convencendo e te levando, Satanás está te convencendo e te levando. E você talvez não tenha se apercebido disso, mas essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade, você tem que viver a verdade, né? E essa é a verdade, né? E a verdade de Deus, ela é clara, nítida, assim como Jesus falou. Vocês não são filhos de Deus coisa nenhuma, né? Quantas vezes a gente precisa ouvir coisas parecidas com essas para falar, poxa vida, né? É muito forte a verdade. Porque a verdade é forte, irmãos. Porque a verdade vence rapidamente a mentira. Assim como a luz consome as trevas. Quando a luz vem, existem trevas. Quando a luz vem, ela consome as trevas. Ela consome a escuridão. Ela avança sobre a escuridão e aniquila a escuridão. A luz tem essa propriedade de anular a escuridão, de anular as trevas, assim como a verdade tem o poder de anular toda a mentira, de anular tudo aquilo, toda a estratégia satânica, todo o plano arquitetado pelo diabo para te destruir, para te roubar e para te matar. É aniquilado pelo poder da verdade. Pelo poder da verdade, né? E você viva isso porque, sabe, foi para isso que Jesus deixou escrito a Bíblia, o livro maravilhoso de Deus, o livro santo de Deus, o livro separado de Deus para as nossas vidas, né? E você deve viver isso e acreditar nesta palavra, porque a palavra de Deus é vida em abundância, porque a palavra de Deus, ele gera poder sobre as nossas vidas. A palavra de Deus é a autoridade máxima neste mundo contra as trevas, contra o teu inimigo, né? A palavra de Deus é a autoridade máxima contra o teu inimigo. Ele não pode ir contra a palavra de Deus, ele não pode anular a palavra de Deus, ele não pode, né? Se você viver a palavra de Deus, né, Satanás estará ali sempre olhando para você, sempre rodeando a sua vida, né? E falando assim, pô, ele conhece a verdade. Como é que eu vou agora anular isso? Como é que agora eu vou convencer da mentira? Como é que agora eu vou convencer daquilo, né, que é meu, se ele tem aquilo que é de Deus, se ele vive aquilo que é de Deus? Ele é completamente anulado, ele é completamente ali destituído do poder de agir sobre a tua vida, porque simplesmente você conhece a verdade e você pode apontar para ele e dizer: a palavra de Deus diz assim, como Jesus disse ali no deserto quando foi tentado, depois de passar 40 dias e 40 noites em jejum. Satanás foi lá tentar e quando Satanás foi lá tentar Jesus, né, abriu o conhecimento da palavra, soltou o poder da palavra sobre ele e anulou completamente a mentira e os intentos satânicos do diabo. Quando ele citou ali a palavra de Deus, quando ele citou ali versículos bíblicos da palavra de Deus, né? Ele anulou completamente o intento satânico, porque a fé na palavra gera poder de Deus, daquela palavra, para anular tudo aquilo que Satanás tem para as nossas vidas. Então, medite na palavra de dia e de noite, conforme Deus disse a Josué, né? Não te apartes da palavra da minha lei, e nela você medita de dia e de noite, né? Não se desvie e não se aparte da palavra de Deus, e nela você medite de dia e de noite, né? Quantas vezes eu me vejo, né, me pego pelas madrugadas buscando a Deus, né, e lembrando de versículos bíblicos, lembrando da palavra de Deus, aí o meu coração transborda, minha vida transborda, né, e aí, né, eu sinto alegria, eu sinto poder, eu sinto paz, né, e aquilo, né, é um sentimento, naqueles momentos, aquela experiência que eu tenho com Deus, ali, naqueles momentos, são experiências, né, que não podem ser comparadas a qualquer outra experiência. Sabe, irmãos, as pessoas estão
se perdendo num caminho que Deus não deseja que aconteça. Por isso que Jesus falou palavras maravilhosas como essas que nós ouvimos aqui agora há pouco. Nós lemos aqui, o intento de Deus é que você o conheça, e o conheça com bastante intimidade, para que você possa, né, entender cada palavra da Bíblia, para você possa entender cada versículo da Bíblia, e você compreender, né, conforme Deus disse aqui, porque as pessoas, né, acham que Deus é bonzinho, né, Deus aceita tudo, né? Jesus mostrou ali que ele aceita tudo sim, né? Jesus disse claramente ali a verdade sobre aqueles homens, que eles não fazem a vontade de Deus coisa nenhuma, fazem a vontade do Pai deles, né? E a vontade do Pai deles é a mentira, e a mentira, né, vem do diabo, então eles são filhos do diabo, né? Você tem feito a vontade de quem na sua vida? Você tem praticado o que na sua vida? Você tem praticado que história na sua vida? Você tem agido baseado em que orientação na sua vida? Você tem, sim, seguido as orientações de Deus ou a orientação do seu pai, do fulano, do beltrano, do ciclano, da sua mulher, né, do seu esposo? Né? Você tem seguido que orientação na sua vida? Quem é o teu guia? Quem é aquele que tem influência? Quem é aquele que, né, gera sobre a sua vida ali, né, autoridade para que você obedeça, né? Deus é essa autoridade que nós necessitamos. Então vamos fazer a vontade dele, vamos obedecer a ele, para que nós sejamos abençoados pelo Senhor, né? E Jesus disse aqui uma coisa, uma palavra maravilhosa. Ele disse assim: olha, vocês são escravos da mentira, aquele que não conhece a verdade. Eles falaram assim, né? Quando Jesus falou, voltando um pouquinho, né, irmãos? Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aí eles disseram assim, mas nós não somos escravos. Nós não somos escravos. Como é que alguma coisa vai nos libertar? E Jesus falou assim, vocês são escravos do pecado. Vocês são escravos do pecado, né? Essa é a escravidão que vocês vivem, né? Porque vocês não vivem a verdade. E aí ele falou, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, nós precisamos do poder de Deus, precisamos de Jesus, para que nós sejamos livres do pecado. E nós vamos aceitar Jesus quando nós nos transformarmos filhos de Deus, né? Quando nós aceitamos Jesus, nós nos transformamos em filhos de Deus. E aí nós agimos segundo o nosso Pai. Você está me entendendo? Né? Você está me entendendo? Quando você aceita Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, você se transforma em filho de Deus. E aí você começa a obedecer o teu Pai, que é Deus. Então, se você anula o sacrifício de Jesus, desobedecendo a Deus, você se transforma num filho bastardo, num filho não legítimo, que se diz ser filho de Deus, como eles disseram ali. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai, e o nosso Pai é Deus. E Jesus falou, o pai de vocês é o diabo, porque vocês fazem as mesmas obras que ele. Mentem, estão querendo me matar. E ele é homicida e mentiroso desde o princípio, né? E isso, né, é algo natural nesta entidade maldita, que é Satanás, que é o diabo, né? Então, que você reflita hoje, que você compreenda hoje aquilo que Jesus está falando, porque não adianta você achar. Você tem que fazer aquilo que Deus diz que deve ser feito, para que você, sim, seja filho de Deus, para que você seja, sim, né, digno do sacrifício de Jesus na sua vida. E se você não obedece a Jesus, conforme ele disse assim, ele disse, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, se você não permanece na palavra de Deus,
Você não permanece na palavra de Jesus, você não é discípulo de Jesus coisa nenhuma, você não é cristão coisa nenhuma. Fala aí outra palavra, fala aí, né? Eu sou do diabo, fala aí que talvez seja verdade, talvez seja verdade. Não se diga cristão não, porque aquele que é discípulo de Jesus, permanece na palavra de Jesus. Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Então, aquele que não permanece na palavra, são discípulos mentirosos, não são discípulos verdadeiros, conforme disse Jesus. Se não são discípulos verdadeiros, são ali discípulos do diabo, são ali discípulos das trevas, E que você tenha consciência disso, para viver algo melhor na sua vida, para viver aquilo que Deus deseja, para que você seja livre da opressão, da mentira, do roubo, para que você seja livre, da falta de paz, da tristeza, da angústia, da depressão, para que você seja livre disso. Por isso Jesus lançou a sua palavra. Ele disse assim, Jesus disse uma palavra tremenda para mim e para você, quando ele disse: vinde a mim os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, quem não está do lado de Deus, quem não está em Jesus, vive cansado e oprimido, vive distante da paz e da alegria que Deus tem para nos oferecer. Ouça a voz de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, aceite o convite verdadeiro de Jesus, venha para Ele, para que a sua tristeza e a depressão, e a opressão passem, para que a angústia e a depressão não faça mais parte da sua vida. E você tem condições, sim, de fazer isso, você tem condições, sim, de viver isso. Não tenha vergonha de dizer eu sou fiel a Deus. Não tenha vergonha de condenar a mentira, de condenar as coisas que são das trevas. Porque quem tem que estar envergonhado, quem tem que estar envergonhado é o Satanás, que não conseguiu vencer, que não conseguiu destruir a sua vida, que não conseguiu te levar para o lado dele, É ele que tem que estar ali, todo envergonhado, por não ter tido êxito sobre a sua vida. Porque a vitória é certa para você e para mim, Porque a vitória é certa para a sua vida e para a minha vida, conforme disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam as obras que ele fez. Se você é filho de Deus, você faz as obras de Deus, você faz as obras de Jesus. Você faz as obras que ele te ensinou a fazer. Você pratica as coisas que ele te ensinou. É assim que é a verdade. Essa é a verdade. Não se iluda. A verdade é clara, absoluta. Só que tem muita gente passando a mão na cabeça de todo mundo. E Jesus nunca fez isso. Tem muita gente, aceitando a mentira para que as pessoas não se entristeçam. E ali vão sofrer as consequências dessa mentira nas suas vidas. Que você não seja esse que aceita a mentira ou que aceita as coisas que são das trevas para não deixar triste as outras pessoas. Antes, você alegre Deus, Porque quando você passa a mão na cabeça da pessoa, você alegra a outra pessoa, mas entristece o coração de Deus. Que você não seja assim, porque o Senhor não se agrada dessa situação na sua vida. E que você viva a glória de Deus e as coisas santas na sua vida, para que Deus possa cada vez mais fazer parte dela, da sua história, da sua família, da sua casa, da sua vida, em nome de Jesus, Irmãos, eu vou orar agora por você. Daqui a pouco nós vamos ministrar a Santa Ceia do Senhor, vamos interceder pelos pedidos de oração também, mas eu vou orar por você agora em nome de Jesus Cristo. Então que você se coloque diante de Deus agora, para receber o poder dele, fogo puro do Senhor na sua vida agora, em nome de Jesus. Aleluia. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa vida, Deus, que é a nossa justiça, Senhor, que é a nossa paz, Senhor. Vem sobre a tua igreja agora, Senhor, vem sobre este povo, Senhor da glória, Pai. Ministra fogo do céu, poder que vem do alto, Senhor.
Ministra, Senhor, a tua unção santa e sobrenatural, Senhor da glória, Pai. Que a tua igreja agora, Senhor da glória, receba algo novo. Senhor da glória, ministra este óleo precioso, lava súbia, lava cheia, serebecamba, lava surianda, lavaço. Senhor da glória, fala melhor aos corações. Fala melhor, Senhor, as vidas que me ouvem agora, porque a tua palavra é fogo puro, Senhor. Porque a tua palavra é poder, Senhor da glória. E a verdade liberta, Senhor, a verdade cura, Senhor da glória, Pai. Então vem, Senhor, escreve, Senhor. Escreve a tua palavra nos corações, Senhor. Então vem, Senhor, escreve, Senhor, a tua verdade nas vidas, para que as pessoas discernam que é mentira, Senhor. Porque aquele que conhece a verdade sabe o que é a mentira, Senhor da glória, Pai. Então vem e ministra este poder, este fogo maravilhoso, Senhor da glória, Pai. Oh Deus, ministra, Senhor da glória, Pai, óleo, ministra unção, Senhor da glória. Bane, Senhor, toda a estratégia de Satanás, que desmorone hoje toda a estratégia satânica, Senhor, sobre estas vidas, Senhor, que desmorone hoje, Senhor, toda a arquitetura das obras malignas, Senhor da glória, Pai, para que, Senhor da glória, Pai, o teu povo tenha liberdade. Sejam livres, Senhor da glória, Pai. Somos livres porque nós conhecemos a verdade. Somos livres porque o Filho de Deus nos libertou, para a glória do santo nome de Deus. E nós seguimos, somos verdadeiros discípulos do Senhor, somos verdadeiros discípulos de Jesus, porque Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso caminho, né? Ele é a verdade que dirige as nossas vidas e Ele é a vida, né, que nós temos na presença de Deus, né? Então seja louvado e seja exaltado o Senhor Deus Todo-Poderoso. Seja exaltado e glorificado o nome de Deus, o Senhor, o Deus vivo, o Deus de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Eu te abençoo, meu irmão e minha irmã, né, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Graças a Deus, né? Deus seja louvado, né?